Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. No vídeo de hoje um projeto bem interessante de um teclado matricial com saída UART que vai facilitar o seu projeto, vai diminuir o número de fios que você utiliza no seu microcontrolador principal. Um método muito bacana, vamos utilizar um PIC 16F628A e vamos configurar os fios e bits dele para economizarmos também componentes. Então vamos utilizar o seu oscilador interno de 4 MHz e vamos desabilitar o Master Clear. Muito bom aprendizado em microcontroladores hoje e também em linguagem de programação. Like de sempre. Este vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil. Precisa de um transformador toroidal sob medida para o seu projeto? Entre em contato, faça uma cotação, preencha o formulário no site toroid.com.br. Transformadores toroidais, indutores toroidais e muitos outros produtos para você conferir. Primeiro link aqui embaixo, acesse toroid.com.br. Lembro dos nossos cursos Hotmart, também confira link por link na descrição. Muito conteúdo interessante para você. Tem sexta, tem clássica, estão prontos? Mais uma clássica WR Kits. Let's get started! Desde fevereiro de 2014 tem sexta, tem clássica, por isso é sempre uma honra e uma responsabilidade apresentar estas videoaulas aqui para vocês. Temos o hardware do nosso teclado matricial, o ART, aqui. O hardware é relativamente simples. Basicamente você determina qual teclado matricial que você vai utilizar. No meu caso aqui eu vou utilizar um teclado matricial que tem 5 colunas e 3 linhas. E aí a nossa ideia, a nossa estratégia é fazer a varredura das colunas e verificar qual linha é clicada. Este teclado matricial aqui eu utilizei como o teclado do projeto final do nosso curso de STM32. Se você ainda não fez o curso, eu recomendo demais, o link está na descrição. Vai aprender muito sobre programação, microcontroladores, projetos. Tem projetos ótimos no curso, os alunos estão gostando demais. Link aqui embaixo, que foi uma fonte programável com entrada digital em teclado matricial. E aí hoje eu vou utilizar um PIC 16F628A, um processador de baixo custo, para gerenciar este teclado matricial. Então ele fará a varredura das colunas, verifica qual linha foi pressionada e, por consequência, qual botão foi clicado pelo usuário e envia essa informação serial aqui, que é a UART. Ele tem uma UART em hardware. Vamos aproveitar deste recurso para o nosso teclado funcionar bem. Aí você pode utilizar teclados de membrana, teclados já prontos, teclados que você mesmo fez. Neste caso aqui, este teclado eu mesmo fiz. Já trouxe uma videoaula de quarta-feira, dicas para você mesmo construir o seu teclado matricial. Se você não viu ainda, dê uma pesquisada aqui no canal. Então aqui, Row 1, 2 and 3 são as 3 linhas e nós temos as 5 colunas aqui. As 5 colunas são entradas para o teclado matricial e saídas para o microcontrolador. Então, labels de mesmo nome, eu tenho uma interligação de ponto a ponto, como você sabe. Por esse motivo, o RB3 é a coluna 1, o RB4 é a coluna 2 e assim por diante até o RB7, que é a coluna 5. E eu vou acionar o nível lógico baixo, coluna por coluna. Então eu vou sequencialmente fazer a varredura das colunas do teclado. Primeiro a primeira coluna fica em 0, depois a segunda, a terceira, a quarta e a quinta e volta para a primeira e fica fazendo esse ciclo. Eu utilizo diodos de sinal aqui, um N4148, para evitar uma reflexão entre colunas. Isso é uma estratégia de hardware boa para evitar leituras erráticas por parte do teclado, então é indicada a utilização destes diodos desta forma aqui. E as minhas linhas vão para entradas do processador. Eu vou utilizar resistores de pull-up externos de 10K aqui, que mantêm as 3 entradas do PIC em high, que são RA0, RA1 e RA2. Quando eu clico num botão, por exemplo, eu cliquei no S1, que é a minha tecla 1, se eu estiver varrendo a coluna 1, eu vou enviar um 0 em Row 1 aqui. O pino RA0 recebe 0.
Neste instante, se o processador está varrendo a coluna 1, ele sabe que foi clicada a tecla 1. E de forma análoga para todas as demais teclas. Por exemplo, a tecla Enter é na coluna 4. Se o processador está varrendo a coluna 4 e a linha 3 recebe um nível lógico baixo neste instante, o processador sabe que foi a tecla Enter a pressionada. E aí é só tratar a tecla. Veja que o teclado matricial é uma técnica muito boa para utilização, pois nós reduzimos o número de pinos necessários. Eu tenho aqui 15 teclas. Se utilizasse uma interface paralela, seriam necessárias 15 entradas do processador. Desta forma, com o teclado matricial, reduzimos para apenas 7 fios aqui, para gerenciar este teclado. Mas o intuito do projeto de hoje é facilitar ainda mais e utilizar um único fio para várias teclas. O único fio este que irá para um processador principal, responsável por ler as informações que vão da UART do PIC aqui, e eu recebo neste processador principal, pela UART em hardware dele, UART em software, e aí eu determino qual ação aquele botão vai fazer. Este é o propósito do projeto, o hardware já está todo explicado para você. Indicado um capacitor de 100 nanos, sempre entre os terminais de alimentação, aqui para desacoplamento do circuito integrado. Vamos agora para o software. Software em linguagem C, micro C, e está ricamente comentado para facilitar o seu entendimento. E eu já deixo como dica, vocês sempre me perguntam como eu programo tão bem, como os códigos são tão organizados, como consigo desenvolver tais algoritmos. Muito estudo, obviamente, e o conhecimento profundo da linguagem C. Este é o grande segredo. Então preste atenção, linguagem C é fundamental para você se dar bem no desenvolvimento de todos os tipos de projetos que envolvem alguma linguagem de programação, pois ela é o alicerce, ela é a base das linguagens. E eu já deixo adiantado para você que este ano, em julho, vamos lançar o curso mais completo possível de linguagem C, que vai do mais básico ao mais avançado, pois vamos formar programadores do zero em linguagem C, também com um pequeno foco em microcontroladores, que vai ajudar demais vocês a desenvolver projetos. Eu tenho certeza que mesmo você que já conhece a linguagem C, já programa em C há alguns anos, vai se beneficiar demais com este curso WR Kits. Já anote na sua agenda para julho, não perca, e comenta aqui para mim se vai fazer o curso, se já está garantida a sua participação, tá certo? Linguagem C vai ser demais, garanto para vocês. Eu inicio aqui com o mapeamento de hardware utilizando defines, então eu tenho a coluna 1 no RB3, coluna 2 no RB4 e assim por diante até o RB7, e a linha 1 no RA0, RA1 e RA2, respectivamente, linha 1, linha 2, linha 3. Essa é a definição inicial, que na realidade este comentário deve ser mapeamento de hardware. Seguindo aqui eu tenho o protótipo das minhas funções. Aqui tem um void sobrando, olha só que coisa. Mas tudo bem, olha só. Então aqui nós temos uma função que faz a varredura do meu teclado, que é a key sweep. Esta função varre as minhas colunas. Já vamos entender como ela funciona. E tem uma segunda função aqui que é process_bt, ou o processo do botão, que é para tratar a tecla pressionada pelo usuário. Eu utilizo uma interrupção aqui no vetor de interrupção que trata o timer 0. Aqui é o meu tempo de varredura, que eu consigo então manter o processador fazendo esta varredura do teclado e eu não trabalho no loop infinito neste código aqui. Eu posso aproveitar inclusive esta parte do loop infinito para desenvolver alguma tarefa extra, por exemplo, caso você queira. Então deixo como dica. Basicamente eu testo a flag de interrupção, uma interrupção do timer 0. Se for 1, ocorreu uma interrupção, eu desviei para o vetor 4x aqui neste PIC e eu sei que foi essa interrupção e ela deve ser tratada. Por isso eu limpo a flag para que na próxima interrupção eu saiba qual é. No caso aqui, como é uma única fonte, a flag não seria necessária. Mas é uma boa prática você já testar as flags de interrupção para se adicionar novas interrupções em softwares futuros, você tem a condição de fazer uma prioridade relativa de interrupção pelo teste das respectivas flags de cada fonte de interrupção do PIC, pois todas as interrupções apontam para o mesmo vetor,
o 4hexa, no caso dos peaks mid-range. E eu chamo a minha função de varredura, e já vamos entender logo mais. Configurações iniciais, eu desligo os comparadores, não vou utilizar, é apenas interface digital deste PIC. E Option Reg 83hexa. Eu sei como configurar esses registradores, pois eu conheço o datasheet do PIC. Temos curso de datasheet, link na descrição, faça, invista, aprenda, é importante. Com o datasheet, o seu projeto vai mais longe. 83, portanto, é o byte responsável por configurar o timer 0 incrementando pelo ciclo de máquina, com um prescaler de 1 para 16. Intcom a 0hexa, eu ligo a interrupção global e ligo a interrupção do timer 0. Vamos fazer o cálculo do estouro do timer 0, um timer de 8 bits, portanto é 2 elevado na 8, que é 256. E o ciclo de máquina do PIC, eu estou trabalhando em 4 MHz, divido por 4 internamente, dá 1 MHz, 1 sobre isso dá 1 microsegundo, que é o ciclo de máquina, que é o tempo que o processador leva para executar uma instrução sem desvio. Portanto, a partir do ciclo de máquina, do conteúdo do timer 0 e do prescaler, eu sei o tempo que ele leva para ter o seu overflow, que é passar de 255 para 0, que é quando ele desvia para o vetor de interrupção, como eu habilitei a interrupção no timer 0 ali no Intcom. Então eu faço 1 micro vezes 256 vezes 16 e dá em torno de 4 milissegundos. Então, a cada 4 milissegundos, ele varre uma coluna do teclado. Lembrem desse número. Configuro as minhas entradas e saídas com os registradores Trees. Então, Trees A, o port A, tudo é entrada no Trees A, por isso FF, quando eu envio 1 para o respectivo bit, é entrada, quando eu envio 0 é saída. O Trees B eu inicio 03, então configuro as IOs para termos certinhas saídas para as colunas e também a saída para o UART. Inicializo o port A em FF e o port B em F7. Colocando a coluna 1 em low, meu start é na coluna 1, ela já inicia em nível lógico baixo, e as demais em high, e aí a varredura do teclado vai fazer a troca entre as colunas. E a minha UART 1 init com 9600 bits por segundo. Aguardo 100 milissegundos para estabilizar a minha UART e veja que o loop infinito está zerado. Eu apenas chamo um while para deixar aqui o processador preso aqui, aguardando uma interrupção. Simples assim. Minha key sweep, a varredura do teclado, além de varrer as colunas, verifica a tecla acionada. Então eu tenho uma variável local aqui de controle, que eu inicio em 1, e eu testo aqui se a coluna 1 for 0, por isso a exclamação, e Ctrl igual a 1, eu processo este if aqui. E na primeira passada, fechou, pois a coluna 1 foi iniciada em low e o Ctrl iniciou em 1. Então, aqui eu atualizo o Ctrl para 2, coloco as colunas em high, inclusive a coluna 1, aguardo 100 microsegundos para evitar um transbordo entre colunas, para não ter reconhecimento errado de teclas. Aqui é o meu recurso de software para contornar este problema. Então isso garante que eu terei um reconhecimento certinho para cada coluna. E coloco a coluna 2 em 0. E aqui eu vou ler as teclas da coluna 2, pois é ela que está em 0. Aí eu faço if, else, if de acordo com a linha. Eu testo as minhas linhas. Então linha 1, se ela for 0, por isso a exclamação aqui, eu chamo a função processBT e passo o parâmetro 2, pois na coluna, indo aqui no nosso teclado, ó, na coluna 2, esta é a tecla do 2, então é 2, 5 e 8. Está aqui, 2, 5 e 8. Passo como parâmetro para processBT. Sair da interrupção. Perceba que ele entra na interrupção, ele vai processar esse if apenas, pois o resto dos testes todos são else if. Então ele sempre executa um único por vez. Por isso utilizamos else ifs. Na próxima vez que ele voltar para a interrupção, após 4 milissegundos, Ctrl vai estar com valor 2.
pois eu declarei a variável do tipo static, eu não quero que ela seja destruída ao sair da função. Então ele vai manter o valor 2. E a minha coluna 2 estará em low, pois eu coloquei ela aqui, ó. Então esse else if será verdadeiro, pois a coluna 2 está em low e o control vale 2. Então eu coloco 3 no control, habilito todas as demais colunas, aguardo o tempo para não ter reflexão de colunas, coloco a coluna 3 em low e aí eu leio as teclas da coluna 3 aqui, que são 3, 6 e 9. Tá aqui. 3, 6 e 9. Tá certo? Saio da interrupção, na próxima volta eu terei o control valendo 3, e a coluna 3 estará em low, e aí eu faço a lógica, Ctrl 4, coloco as demais colunas em 1, aguardo o tempo e testo aqui. Aqui eu passei o parâmetro 14 para representar a minha tecla ESC ou Escape, o 0 é a tecla 0 mesmo, e o 10 a tecla Enter. Vamos definir esses números de forma arbitrária aqui para estas outras teclas que não são números. Você pode escolher os números que você quiser. E ele faz toda essa lógica executando um else if após o outro, pois nossa variável de controle leva a isso e também a coluna anterior que estava acionada leva a isso. Chegando aqui no final, control igual a 1 e coluna 1 igual a 0. Eu vou ler as teclas 1, 4 e 7, que são as teclas da coluna 1. E o processo se repete. Vamos ver isso na tela do osciloscópio depois, coluna por coluna sendo varrida. E essa é a varredura do teclado, bem simples. Aí eu chamo process_bt, que é esta função ainda mais simples, que eu passo o parâmetro do tipo char, e eu envio a informação por UART, simples assim, com o switch de acordo com o bt. Se for 2, eu envio o caractere 2. Aguardo um tempo para filtrar o botão, anti-bouncing aqui. E encerro o laço. Se for 5, caractere 5, 8, caractere 8. Aqui eu fiz cases no switch, não é necessário seguir uma ordem. Inclusive, eu posso fazer uma ordem diferente aqui, pois eu estou utilizando breaks, então ele encerra o laço sempre. Então não importa a ordem dos cases, eu fiz certinho pelas colunas que eu estava varrendo para compatibilizar com a minha key sweep. 3, 6 e 9. Aqui o 14, o 0 e o 10, veja que aqui eu estou enviando um space, que é o 20 hexa, de acordo com a tabela ASCII, que é um espaço, seria a barra de espaço mesmo, via o ART. O caractere 0 e aqui o return, que seria o equivalente ao enter, para a tecla enter. 08 hexa é a minha tecla F1 no teclado matricial, eu vou enviar 08 hexa, que é referente ao backspace. F2 eu estou enviando o caractere asterisco e F3 sustenido, e aqui a coluna 1, 1, 4 e 7. Veja que eu escolhi estes caracteres aqui, você pode escolher outros bytes a serem enviados, caso julgue necessário. E o software é esse, galera, não tem tanto mistério assim, ainda mais para quem já conhece PIC e conhece a linguagem C. De novo, eu saliento que teremos um curso de linguagem C excelente em julho, já marque aí na sua agenda. Tenho aqui uma simulação também, e já vamos para a prática. Aqui o PIC 16F628A, o osciloscópio aqui mostra a varredura das colunas, vamos verificar aqui, ó. Elas são acionadas de forma sequencial, aqui estou mostrando apenas 4 delas. E aqui eu tenho o meu monitor, meu terminal virtual. Veja que eu clico a tecla 1, ele envia 1, ó, estou enviando por serial. Tá aí, ó, 2, 3, aqui o escape é um espaço, enviou um espaço, que é 20 hexa. Enter, vai para a próxima linha, ó. Aqui o F1 eu dou o backspace, que eu posso apagar aqui, ó, muito interessante. Asterisco no F2 e sustenido no F3. Funcionando perfeitamente o nosso teclado. É claro, agora vamos ver na prática, que é ainda mais interessante. Venha comigo.
Esse é o circuito montado, PIC 16F628A, os resistores de pull-up, os diodos aqui de sinal e o nosso teclado matricial, simples assim. Esqueci de colocar um capacitor de 100 nano aqui neste teste. No seu circuito final você adiciona mais próximo aí dos terminais de alimentação do PIC. É aconselhável sempre o capacitor de desacoplamento. Aqui é o teclado matricial que eu mencionei para vocês, que foi utilizado para o projeto de fonte de bancada com ajuste digital em nosso curso de STM32. Então eu aproveitei este teclado aqui que ficou bem bacana. Você, se ainda não fez o curso, eu recomendo demais, o link está na descrição. É um amplo conhecimento, você que gosta de programação de microcontroladores, quer aprender uma família nova aí, STM32, microcontroladores de 32 bits, tem baixo custo e muitas outras vantagens como vimos no curso, tá certo? Recomendo, o link está aqui embaixo. Então este teclado foi tópico daquele projeto, eu aproveitei aqui para esta aplicação, para deixar a dica para a galera do canal. Temos 3 linhas e 5 colunas, varremos as colunas e lemos as linhas desta forma. E enviamos a informação aqui via UART, uma UART em hardware que o 628A contém. Aí nós só precisamos que o processador principal receba este sinal, interprete, então leia através da UART dele, seja por hardware ou uma UART por software que você implementar, e execute a ação que você quer para aquela tecla. Vantagem, você não precisa utilizar todos estes fios no seu processador principal. Você pode ter um teclado de ainda mais teclas e ocupar apenas um fio de sinal serial no seu processador principal do projeto. Esta é a grande vantagem deste sistema. Vamos ligar ele, você vai ver que o consumo é irrelevante e depois fazer os testes práticos. Outra grande vantagem deste circuito é o seu baixíssimo consumo, então estou aqui com o canal 3 da fonte de alimentação, vou colocar em meter, vou liberar a saída. Nesse instante estamos alimentando o circuito, já está fazendo a varredura do teclado, lendo as teclas. Quando eu clico em uma tecla aqui, ele envia a informação e ainda assim não conseguimos ver um consumo perceptível. Isso é bom demais, pois é outra grande vantagem deste sistema. Ele não sobrecarrega o seu projeto aí com um consumo desnecessário. Vamos ver funcionando agora com todos os sinais envolvidos no circuito. Configurei agora para utilizarmos o analisador lógico, então nós temos os canais 0 a 4 monitorando as 5 colunas, como você pode observar aqui. Então vamos ver a varredura deste teclado matricial, que é muito interessante, comprovando que estamos varrendo coluna 1, 2, 3, 4, 5 e voltando para a coluna 1. Isso é bem bacana de ver, e aí de quebra nós vemos o ciclo de interrupção ocorrendo no processador. Vamos conferir na tela do analisador. E temos o efeito esperado na tela, olha que interessante. Coluna 1, 2, 3, 4 e 5 e volta para a coluna 1. Se eu der um zoom aqui no horizontal timing do osciloscópio, nós vemos que estamos em 4 milissegundos por divisão e cada varredura de coluna acontece aí em uma divisão horizontal que dá aproximadamente 4 milissegundos. Perfeita essa análise, está funcionando muito bem. Outra coisa interessante de observar é que quando eu clico uma tecla, eu vou interromper a varredura por um instante por causa daquele delay anti-bouncing da tecla, e veremos aqui no canal 1 do osciloscópio, que eu já liguei na saída o ART aqui do processador, o caractere sendo gerado, então o sinal do caractere sendo gerado ali via o ART. Por exemplo, a tecla 1, tecla 2, 3 e assim por diante. É tão rápido que você não vê, mas se eu manter pressionado, ó, você enxerga um dado ali e veja que a varredura é interrompida por um certo tempo, ó, mas o dado está realmente sendo transmitido. Ó, outra informação e assim por diante. Mas tranquilo, o importante é que consigamos enviar o dado e recebê-lo de forma correta. E é isso que vamos verificar agora, fazendo a análise através de um barramento RS232 aqui do osciloscópio. Temos agora apenas o canal 1 do osciloscópio ligado aqui. Vamos configurar para ter certeza que estamos enviando certinho cada uma das teclas.
Para isso eu vou configurar aqui no osciloscópio mesmo um barramento. Então veja que quando eu clico eu tenho a minha informação. Vamos ajustar aqui o trigger primeiramente para o canal 1, borda de descida. Vou liberar a fonte aqui do circuito, estamos alimentando ele agora. E tá aí, ó. Eu tenho uma informação na tela. Essa é a tecla 1. Então se eu verificar aqui o valor deste byte, eu vou verificar que é a tecla 1 que está sendo enviada. Mas vamos utilizar um recurso do osciloscópio que é ativar um barramento. Eu vou utilizar aqui o B1. Vamos deixar próximo aí do canal 1 do osciloscópio. E vamos configurar aqui para RS232. Configurado. Entradas, no caso aqui o meu RX é o canal 1 e o meu TX está desligado. Polaridade invertida, tem que colocar aqui, pois eu estou lendo uma UART, não uma RS232. 9600, 8 bits e sem paridade. Muito bem, eu posso também colocar aqui em Bus Display ASCII, configurado para ASCII. E aí eu vou ajustar o trigger para a borda de descida no modo normal. Eu vou dar um single. Clico 1 e eu tenho o caractere 1 registrado aqui. Estão vendo? Aqui está o dado serial e aqui está a interpretação do barramento para este dado, que é de fato o 1 que enviamos. Mais um single, 2. Está aí no barramento. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0. Agora as outras funções, como vamos ver isso? Bom, eu posso ver em ASCII aqui o asterisco, tá aí o asterisco, e o sustenido. Tá aí o sustenido. Excelente, então as teclas estão funcionando perfeitamente. Agora eu mudo a visualização no meu barramento aqui para mostrar em hexa. Eu posso verificar o meu return, o meu backspace e o meu space. Vamos verificar aqui primeiro o space, que é 20 hexa. Excelente. O return, que é 0D hexa, está aí na tela. E o backspace, 08 hexa. Fantástico, estamos enviando todas as teclas com sucesso. Então veja o seguinte, nós terceirizamos a tarefa do controle do teclado matricial. O PIC16F628A é responsável pela varredura, leitura, interpretação e envio do byte pertinente à tecla que eu pressionei. Desta forma, o seu circuito final só se preocupa em receber o dado serial pela UART dele, pode ser uma UART em hardware ou uma UART desenvolvida por você no software mesmo, que interprete qual tecla foi pressionada e efetue a ação que você quer para aquela tecla. Isso vai minimizar o número de pinos do processador principal, então ele basicamente precisa de um pino de RX apenas. Não precisamos mais destes 8 pinos para o controle destas 15 teclas, por exemplo. Em caso de teclados maiores, você também poderia utilizar a mesma técnica. Talvez o 628A não desse conta de muitas teclas mais, porém você poderia aplicar outros microcontroladores, e essa foi a ideia desta videoaula aqui, desta clássica de sexta aqui no WR Kits Channel. Então, seguindo aqui o trigger automático, nós vimos então que estamos transmitindo com sucesso as teclas, e aí basta que o seu processador principal as interprete, ó. Perfeito. A exata tecla que eu clico, ele está enviando via serial.
Mais uma clássica de sexta legendária, mais um arsenal de ferramentas para você utilizar em seus projetos. Eu peço o seu comentário de sempre, deixe o seu feedback, like no vídeo, inscrição no canal e compartilhe com todo mundo este conteúdo, que isso ajuda demais a crescermos e sempre poder trazer o melhor conteúdo para vocês de engenharia eletrônica. Tá certo? Um abração e continue nos acompanhando, tem muito conteúdo sempre aqui no WR Kids Channel, mais de 3.000 vídeos. Esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta. Like de sempre e nos siga nas demais redes, Instagram, Twitter, Facebook, Telegram, amplo conteúdo de eletrônica. E aqui no YouTube faça o seu WR Flix. Maratone as nossas séries e cursos, mais de 3.000 vídeos de conteúdo aqui no canal. Um abração, um ótimo final de semana e até a próxima.